saúde não é uma obra do acaso, é o resultado de um estilo de vida saudável. A saúde é um investimento, tem que ser construída. Agora, essa construção tem que ser o mais cedo possível, porque os resultados se tornam mais significativos com o passar dos anos. Quando a pessoa já passou os 60 anos, ele tem que aproveitar toda aquela obra que fez antes. Mas se não fez, já está sofrendo problema de saúde. Agora, ainda ele pode amenizar. Tem casos que já as doenças são tão graves que ele, o máximo que pode acontecer é estabilizar, não piorar. Mas é bom nós começarmos a fazer hoje toda a mudança de acordo com a orientação do Senhor. E veja, o estilo de vida não somente tem a ver com a saúde física, ela tem a ver com o processo mental do cérebro, como ele funciona, e altera completamente os comportamentos e atitudes. Veja o que está escrito, por favor, pode projetar o primeiro. Aqui nós temos o cérebro. O cérebro está constantemente recebendo estímulos nervosos. Estímulo que vem através da visão, da audição, olfato, enfim, eles atingem as faculdades físicas, esses estímulos, e esses sinais nervosos vão para as faculdades mentais. Mas quem decide a resposta aos estímulos recebidos é a vontade, o poder de decisão. E uma característica do cérebro que é interessante, ele sempre produz uma resposta aos estímulos recebidos. Sempre. Não existe nenhuma situação que ele não responda. Pode responder em termos de pensamento, palavras, ações, sentimentos, emoções, mas o cérebro produz uma resposta. Agora, essa resposta está determinada pela vontade, que é o poder de decisão. Mas para a vontade de decidir, precisa receber uma informação da razão. E essa informação da razão vem das faculdades mentais. Quais são? Percepção, discernimento, raciocínio, memória. Então, os estímulos atingem as faculdades físicas, chegam às faculdades mentais, e estas vão processar essa informação auxiliadas pelas faculdades morais, onde está a natureza espiritual. Aqui estão os valores morais, convicções religiosas e sentimentos. E a resposta final vai ser dada pela razão e a vontade, em função dessas informações, para tomar a decisão. O problema está que, além dessa informação que vem da razão, vem uma outra informação diretamente das faculdades físicas, que é a paixão. Que essa já está no cérebro. E aí que a vontade vai ter que decidir entre a razão e a paixão. Onde está o grande problema de tudo, depois de que entrou o pecado? Qual a primeira faculdade que sempre entra em funcionamento? A que dá início a todo o processo mental? A percepção. Primeira coisa que acontece, você percebe. Depois de ter percebido, passa a discernir, raciocinar, consulta-se a memória, ou armazena-se informações na memória. Mas a primeira a funcionar é a percepção. E resulta que o estilo de vida, a faculdade que obscurece é a percepção. Hábitos intemperantes afetam a percepção, e afetando a percepção, inibem as faculdades mentais de fornecer uma informação da razão santificada para a vontade de tomar a decisão. E a partir daí, quem fala mais alto é a paixão. E a vontade passa a ser guiada pela paixão e não pela razão. E a pessoa é dominada pela natureza carnal. Por isso que a orientação de toda a mensagem de saúde do Senhor tem como, assim, alvo principal de que a pessoa tenha uma percepção clara para discernir, sabe? E poder contribuir de maneira eficaz
para a vontade de poder decidir e não ser, não ficar dependente da paixão, que a paixão reclama com muita força. Nós temos dois exemplos bíblicos que são muito interessantes. José. José foi levado para o Egito, foi vendido lá, acabou ficando na casa de Potifar. E depois de ter sido seduzido bastantes dias, chegou um dia que a sedução se fez muito forte. O que fez José para se livrar do problema? Saiu correndo. Lhe custou 3 anos na cadeia. Mas por que a decisão de José, que foi a resposta aos estímulos recebidos, porque José tinha natureza carnal? Não tinha? Porque ele respondeu de maneira correta, que ele não pecaria contra Deus. Primeiro, sua percepção estava muito clara. Segundo, as faculdades morais estavam cheias da palavra de Deus. Então, essas duas faculdades, a mental e a moral, elas deram força para a informação da razão, que a vontade contrastou com a paixão, e a decisão dele foi sair e não pecar contra Deus, mesmo lhe custasse cárcere, o que fosse. Segundo caso, Davi, o exército tinha ido para o campo de batalha, ele ficou sozinho, foi dormir a cesta, se levantou para passear no terraço e ao longe viu a Batseba tomando banho. Vieram os estímulos. Davi tinha natureza pecaminosa, carnal. Vieram os estímulos. Qual foi a resposta a esses estímulos? Fez chamar a Batseba. Aí, uma sequência de acontecimentos acabou mandando matar Urias, o marido de Batseba, para esconder o ato. Qual foi o problema de Davi? Na Bíblia não explica, mas no Espírito de Profecia fala que a ociosidade de Davi debilitou suas faculdades morais e lhe obscureceu a percepção. E quando veio a sedução, que foi numa situação menos provante que no caso de José, ele foi dominado pela natureza carnal, e as paixões tomaram ascendência sobre a razão, que já foi comprometida porque a percepção estava obscurecida, e a vontade, o poder de decisão agiu em conformidade com a paixão. E isso que acontece com qualquer pessoa que, devido aos seus maus hábitos, que podem ser dormir pouco, passa trabalhando o dia inteiro, dorme pouco, trabalha demais, não faz exercício físico, come o que não deve, bebe o que não deve, acaba comprometendo a percepção, e aí compromete todo o processo mental e passa a ser dominado pelas paixões. Esse é o ponto principal do porquê precisamos ser temperantes. Porque nós somos assediados constantemente com estímulos. E o cérebro, a gente queira ou não queira, goste ou não goste, ele vai responder a esses estímulos. Existem dois tipos de drogas que estão ao nosso alcance: drogas legais e drogas ilegais. Aqui nós temos, por exemplo, heroína, maconha, que é ilegal, morfina, cocaína, são ilegais. Mas existe também o café, o chamate, chá preto, bebidas à base de cola, que são drogas legais. Mas o efeito sobre o cérebro, seja legal ou ilegal, eles vão justamente afetar a percepção. No caso da cafeína, que é o consumo mais popular, é uma droga legal. Diz que o efeito estimulador aparece 30 a 60 minutos depois de ser ingerido. Aparece assim, visivelmente. A cafeína promove maior eliminação das vitaminas C, fundamental para a fixação de absorção de ferro, fixação de cálcio, fundamental para o sistema imunológico, faz parte do sistema antioxidante, e é eliminada, existe uma maior eliminação devido ao consumo de cafeína.
Eliminam-se também complexo B, fundamentais, as vitaminas do complexo B, fundamentais para todos os processos metabólicos de aproveitamento dos macronutrientes como gorduras, carboidratos, proteínas. Então, preciso dessas vitaminas. Por isso que às vezes a pessoa começa a quebrar as unhas, cai o cabelo. Por quê? Porque estão com uma alimentação pobre em complexo B. O que mais acontece com a cafeína? Elimina zinco, lembre-se disso para o segundo tema, fundamental para o funcionamento do cérebro. Sem zinco, a pessoa, extremos assim, de carência de zinco, a pessoa tem problema de demência. Demência que perde a mente. E também perde-se potássio, que é muito importante para o trabalho intracelular, nas trocas de sódio e potássio que dá entrada aos nutrientes nas células, contração do coração, músculo do coração, e tudo isso se perde por causa do consumo da cafeína. Agora, problemas que, além disso, outros problemas, nervosismo, está associado com o consumo de cafeína, irritabilidade, ansiedade, agitação, tremores musculares, insônia, dor de cabeça, inclusive desarranjos gastrointestinais. E uma coisa que talvez confunda as pessoas, quando pensamos em cafeína, é café. Existem vários alcaloides que são semelhantes, fazem parte da mesma família. Cafeína no café, teína no chá mate, chá preto, guanaína no guaraná, teobromina no chocolate, e todos afetam da mesma maneira o cérebro. Então, muitas pessoas sofrem hoje de ansiedade. Vocês viram no relatório para a igreja, a porcentagem de ansiedade é muito alta. Muitos também estão sofrendo de nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça. Então, se nós começarmos a eliminar esses fatores, porque cafeína, eu não tomo café, mas pode ser o Toddy, pode ser o Nescau, que é chocolate e tem teobromina. A pessoa bebe refrigerantes, eles adicionam cafeína, no caso o guaraná, a guanaína, e assim vai. São substâncias que vão interferindo no processo mental. E isso aqui não é novo, irmãos. Do ano 97, a Folha de São Paulo publicou: cafeína afeta o sistema nervoso. A cafeína é encontrada em alimentos como café, chá, chamate se refere, chocolate e refrigerantes. Quer dizer, um assunto de domínio público. Qual o problema com a cafeína, o cálcio e o ferro? 3 xícaras de café equivalem a 300 miligramas de cafeína. O organismo perde 20 miligramas de cálcio, em média, podendo produzir osteoporose nas pessoas de mais idade. 40% a menos na absorção do ferro. 2 a 3 xícaras de chamate, 66% a menos na absorção do ferro. Então, esse é um problema seríssimo. É como se você passa um prego aqui na parede uma vez, fica um risco. Mas se você passa esse prego todos os dias, durante 20, 30 anos, o que vai ficar nesta parede aqui? Um buraco. Um buraco. Não é assim? Você passa no mesmo lugar. É isso que acontece no esqueleto. A pessoa bebe uma xícara de café hoje, amanhã outra, durante 30 anos fazendo isso, vai eliminando o cálcio. E aí que os problemas surgem lá na frente, e aí já nem adianta pensar tem que comer queijo, ou comer isso, comer isso. Não tem como repor. Porque para fixar cálcio, eu preciso de exercício físico. E se tem que haver força de compressão. Além de magnésio, fósforo, vitamina C, vitamina D, tem que haver exercício físico. E se a pessoa não pode mais fazer exercício físico, por quê? Porque já a estrutura óssea está comprometida, como ele reverte o processo? Então, por isso nós temos que investir hoje, irmãos. Nem pensar em algum produto que tenha cafeína. Onde encontramos a cafeína? Café, 100 a 150 miligramas por xícara. Café instantâneo, 80 a 90 miligramas. Café descafeinado, olha, descafeinado, 3 a 25 miligramas. Irmão, é micro ou mili? Mili. Miligrama. Agora, quando você compra um produto, um
café descafeinado, eles escrevem assim no rótulo: cafeína 0,0. O que você imagina? Que não tem. Como se escreve 25 miligramas? 0,025. Se você corta as duas últimas casas decimais, como fica? 0,0. E isso que acontece. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato de ter 25, vamos supor 15 miligramas ou 20 miligramas, que é mais ou menos o que ele tem, é como se passasse o prego de maneira mais suave. Mas, da mesma maneira, está eliminando cálcio. E esse é um processo cumulativo. O chá mate, 100 a 150, você tem a mesma quantidade que tem o café. As bebidas, refrigerantes, hoje não somente Coca-Cola, Pepsi-Cola, que era típico que usasse cafeína. Hoje todos os refrigerantes adicionam cafeína para provocar dependência no consumidor. Eu dei estudo bíblico para uma pessoa que trabalhava numa fábrica de refrigerantes, e ele falou: Fanta uva, Fanta laranja, Fanta limão, todos colocam cafeína. O cacau, chocolate, 3 miligramas de cafeína. Só que tem teoria 260. E o efeito é igualmente danoso para o organismo. 260 é o quê? Miligrama. Miligrama? Tudo tem miligrama. O mate, erva mate, do chimarrão, 80 a 100 miligramas. Guaraná, que não é exatamente cafeína, guanaína, são 150 a 300 miligramas. Esse guaraná em pó, que as pessoas falam que é energético, não tem nada de energético, irmãos. É um estimulante muito forte para o sistema nervoso. Então, claro, a pessoa sente-se assim, como que despertada para a vida. Mas, lógico, é como se uma pessoa está muito cansada e você joga um balde de água em cima dele. Ele acorda ou não acorda? Claro, ele fica bem acordado, por mais cansado que esteja. É isso que faz o guaraná. Então, desperta a pessoa e ele começa a usar reservas. Das reservas passa a ter atividade. E isso é debilitante. Porque se a pessoa está cansada, o que precisa para se recuperar? Descansar. E o guaraná e todos esses produtos que têm cafeína, ele desperta a pessoa. Por que o motorista de caminhão, ele toma Coca-Cola com café? Com que propósito? Para se manter acordado. Mas se ele não tem energia para funcionar, porque ele deveria estar dormindo, ele vai tirando a reserva e debilita o sistema nervoso. E aí compromete a percepção. E daí compromete tudo o resto. Como se inicia o processo? Isto dentro de casa, de uma maneira bem simples. Um chazinho de maçã, cravo e canela. Gostoso ou não? Uma delícia. Para que é isso? Aquele chazinho, você chega uma noite fria em casa, vamos tomar um chazinho, depois do culto de domingo. Para quê? Não, as pessoas usam porque chegam em casa assim, está com frio, vamos tomar um chazinho. Mas acontece que a maçã tudo bem, mas o cravo e a canela são estimulantes brandos. E eles condicionam o organismo a pedir estimulantes mais fortes. E esse é o problema. Ninguém começa a escalada usando maconha. Como ele começa? Cigarro. Começa assim, cravo e canela, depois vem o chocolate, um pouco de teobromina, depois já está pronto a cafeína, da cafeína já vai para a nicotina para o álcool, e do álcool passa para a maconha e depois continua. Quantos chegam lá? Não são todos, mas quem sabe quem vai e quem não vai. Nesse estudo do UAMP, mais ou menos, a porcentagem, se eu me lembro bem, dos que tomavam café, que eram 86, 87% da população, mais ou menos que tomavam café e fumavam, eram 30 e poucos por cento. Dos que tomavam café, fumavam e bebiam álcool, já era mais ou menos 15%. E daí, os que já usavam drogas, era mais ou menos 5%. Quer dizer, é um grupo que se vai diminuindo.
Mas as crianças, por exemplo, você não sabe onde vão chegar. Por isso que temos que evitar quebrar a escala logo no início. Esse aqui, Guaraná Mix. Olha que interessante. Alimento energizante. Quais são os alimentos energéticos? Quais são os alimentos energéticos? Então, que tem amido, né? Cereais. Aí entra o trigo, entra o arroz, o milho, a aveia, centeio. Mas os cereais são um alimento energético por excelência. Agora, esse aqui não é energético, porque ele tem guaraná, cacau, quer dizer, guaraná é guanaína, cacau é teobromina e canela, que também é um estimulante. A canela estimula de uma maneira bem diferente. Ele produz microbolhas na mucosa do estômago. E o suco gástrico é como se espetasse um alfinete ali. Ele queima o tecido do estômago. E aí os estímulos vão para o cérebro. Não é um estimulante químico direto, mas ele é por uma agressão ao estômago que produz o estímulo para o cérebro. E aí a pessoa vai precisando de estímulos mais fortes. E o café descafeinado. Café solúvel, descafeinado e tem cacau em pó. Tem teobromina. Além de ter cafeína, tem teobromina. Aquele Guaraná Mix contém cafeína, guaraná em pó, cacau e canela em pó. 3 estimulantes. Estas aqui, estas bebidas que chamam de bebidas energéticas, elas são estimulantes, cafeína, 32 miligramas por 100 ml. Remédios, como o Dorflex. O Dorflex tem cafeína anidra, e não é pouca, 50 miligramas por comprimido. Olha, o cérebro é muito esperto. Quando ele consegue associar, isso faz de maneira rápida, dói as costas, recebe cafeína. Dói as costas, recebe cafeína. Via Dorflex. Daí para frente, ele começa a fabricar dores de costas para receber a cafeína. São as doenças psicossomáticas. Porque o cérebro, uma vez acostumado à cafeína, quer receber cafeína. Ele já percebe que isso acontece quando dói as costas. Então aí a pessoa começa a sentir problema, dói as costas. E não tem dor de costas. É o cérebro que está provocando uma situação, lembrando-lhe uma dor de costa que teve para receber o Dorflex. Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado para tomar remédios. Tem que pensar, por que doem as costas? O Senhor diz, primeiro identifique a causa, remova a causa e o organismo se restabelecerá. Veja o que diz o Senhor no livro Temperança. Intemperança de qualquer espécie, observe bem, embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência às forças vitais. E o resultado, observe, é um amortecimento às sensibilidades mentais, à percepção. Veja a intemperança de qualquer espécie obscurece os órgãos perceptivos. Todo o problema está ali. Chamate, quando fala chá, chamate, ou chá preto, café e fumo são todos estimulantes e contêm venenos. Chamate e café excitam por algum tempo as energias descaídas, mas passada sua influência imediata, resulta uma sensação de depressão. Todos os estimulantes são depressivos. Toma um cafezinho e dá uma levantada, aí quando vem a depressão, toma um cafezinho de novo. Isso. E aí a pessoa se torna dependente. Bom, o cérebro, para ele responder, ele precisa de estímulos. Qual o problema hoje que está feito depressão em larga escala no mundo inteiro? Inclusive os jovens são os que estão sendo mais afetados
na faixa de 15 a 25 anos, onde mais está aumentando a depressão. É por falta de energia cerebral. Quando a pessoa falta de energia cerebral, ele naturalmente tem que entrar no descanso. Correto? Tem que entrar no descanso para recuperar a energia. Se a pessoa não descansa e continua na atividade, consome mais energia cerebral. Não é isso? E depois já não tem energia para funcionar. O que ele precisa para poder funcionar? Estímulos. Aí recorre aos estimulantes. Vem o café e lhe dá uma levantada. Como não tem energia, desaparece o efeito do café e cai novamente. Como isso passa a ser muito assim, algo assim bem, a situação muito crítica do indivíduo, ele tem que estar tomando constantemente estimulantes para se manter em funcionamento. A expensas do quê? Do consumo de energia cerebral que ele já quase não tem. E aí, continuando esse processo, chega um momento que pode cair em depressão profunda. Entenderam como se chega à depressão? Agora, não necessariamente nós precisamos de cafeína para cair em depressão. Tá? Não necessariamente. Por quê? Porque, em termos de funcionamento, qualquer estímulo ele vai consumir energia cerebral. Então, imagina uma pessoa que faz exercício físico assim intenso. Tá? Muito exercício físico, muitos estímulos, muito consumo de energia. Gastou a energia, a tendência é dormir, descansar. E se não pode descansar, ele tem que continuar funcionando. O que ele faz? Energético. A partir daí, o que ele faz? Como energético. Toma entre aspas, energético. Aí ele passa a tomar cafeína ou qualquer outra para mantê-lo acordado, funcionando, e vai consumindo energia cerebral. E essa é a situação do mundo, um estilo de vida super estimulado, e nessa super estimulação, um super consumo de energia cerebral, e não tem como repor isso através dos mecanismos normais da vida, que seria a nutrição e o descanso, porque por mais que a pessoa come, não consegue recuperar os nutrientes perdidos, não consegue recuperar a energia cerebral perdida, e assim o excesso de trabalho vai diminuindo, até que cai a pessoa em um estado de descontrole mental. E aí vem a questão essa ansiedade que é descontrolada, angústia, síndrome do pânico, e etc, etc, etc. O que está faltando? Energia cerebral. Veja o que diz aqui. O chá mate entra na circulação e desequilibra gradualmente a energia física e mental. Ele estimula, excita e aviva o movimento do maquinismo vivo, forçando a uma ação fora do natural. Forçando. O que acontece com... Imagine que ele foi trabalhar, ficou o dia inteiro trabalhando, chega em casa, senta no sofá e quer descansar. Aí está cochilando, e já tem filho, chega o filho e fala para ele: pai, acorda. Ele acorda ou não acorda? Acorda. Mas como está cansado, procura dormir de novo. Aí vem o filho: acorda, pai, acorda. Ele vai acordar. E se isso for repetido várias vezes, como fica o sistema nervoso dele? Fica irritado. Não é isso? É isso que acontece com o efeito da cafeína. A cafeína faz isso: acorda, e mantém a pessoa acordada e vai debilitando o sistema nervoso. A pessoa fica irritadiça, impaciente, intolerante, e aí que uma série de problemas, e vai consumindo energia cerebral, e depois, para ficar acordada, precisa uma super dose de estimulante, que é o que está acontecendo hoje com o ser humano. Vejam o que diz aqui: o chá mate tira a resistência dos nervos e deixa-os grandemente enfraquecidos. É o que nós estamos falando. O segundo efeito do chá mate é dor de cabeça, insônia, palpitações do coração, má digestão, tremor dos nervos e muitos outros males. A influência do café é, em certo grau, a mesma que do chá mate, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. E aí vem
alguns programas de televisão, revistas, que mostram alguns aspectos positivos da cafeína. Por exemplo, veja o que acontece com a cafeína. Excita temporariamente o intelecto. E aí as pessoas ficam maravilhadas. Quem estuda, ele imagina que fazendo isso se está auxiliando. Mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das energias mentais, morais e físicas. Esse é o preço. E observem, a mente debilita-se e, a não ser que mediante determinado esforço seja vencido o hábito, a atividade cerebral fica permanentemente diminuída. E esse é o problema. Quer dizer, todo o chocolate que a gente comeu, todos os refrigerantes que já bebeu, chá mate, o café e tudo mais, o dano produzido na mente é irreversível. Não porque não haja regeneração de tecidos nervosos. O problema é que essa regeneração é lenta e demora muito tempo. Então, geralmente, a pessoa morre antes de recuperar isso. É como os ossos. Se você quer recuperar ossos, eles vão se recuperando. O organismo tem mecanismo para restaurar-se. Só que o processo é tão lento que a pessoa acaba morrendo antes por causa do pecado. Por isso que nós temos que nos cuidar, irmãos. Quem está às portas do encontro com o Senhor Jesus, não podemos nem imaginar, nem pensar de comer um chocolate. Nem por brincadeira, irmãos. Sabe, porque chocolate é teobromina, café é cafeína, guaraná é guanaína, são todos alcaloides que vão deteriorar o cérebro e vão comprometer as funções cerebrais, principalmente a percepção. E sem percepção, já o discernimento é comprometido, o raciocínio é comprometido e a memória também é comprometida. E aí compromete todo o processo mental da decisão. Veja nesse texto. Efeito de todas as bebidas que contêm cafeína, a ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São excitados os nervos do estômago. Este comunica a irritação do cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. E aqui vem o aspecto positivo que se imagina. Desperta-se o intelecto, torna-se mais viva a imaginação. Maravilhoso. Mas olha o resultado. Em resultado, vemos homens e mulheres nervosos, de discernimento incorreto. Por quê? Porque a percepção foi obscurecida. E mentes desequilibradas. Manifestam muitas vezes espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como por vidro de aumento, e inteiramente incapazes de discernir os próprios defeitos. Quer dizer, os pequenos benefícios têm em contrapartida grandes prejuízos. E o maior de todos os problemas é esse que se segue, está na página 80 do livro Temperança: inimigo da vida espiritual. Tomar chamate, café é pecado, nos separa de Deus. Por que nos separa de Deus? É simples. Obscurece a percepção. Sem percepção, a pessoa estuda a Bíblia. Irmãos, por mais que a pessoa se dedique ao estudo da Bíblia, não consegue captar o que Deus quer demonstrar. Sabe, isso é uma coisa assim que só o Senhor Jesus Cristo consegue avaliar, porque nós avaliamos com nossa própria mente. Se nossa mente não... Eu tinha um colega na universidade, ele era professor de matemática. Ele não enxergava as cores. Tudo o que ele enxergava era em branco e preto. Tudo. Não enxergava nenhuma cor. Nasceu assim, passaram os anos. Na escola primária, um dia ele ficou muito triste, porque uma professora comentou com a outra, e quando ele passou, e a outra falou coitadinho. Ele ficou pensando, por que falou que era coitadinho? E ele entendeu que se referia a ele. Aí várias vezes ouviu um comentário, coitadinho, coitadinho. Chegou em casa e falou com a mãe: mãe, eu ouvi minha professora falar que era um coitadinho. E os outros falaram essa mesma coisa e ficam olhando para mim. A mãe foi falar com a professora. E a professora disse: a senhora não sabia
que seu filho não enxerga as cores? Não. Foram fazer um exame, ele não enxerga nenhuma cor. Tudo é branco e preto. Até o dia de hoje. Já tem mais de 60 anos. Então, tudo que ele vê, avalia com esse cristal. É isso que ele enxerga. Ele não tem como avaliar o que nós conseguimos avaliar enxergando de uma maneira mais ampla. Ele enxerga só em tonalidades de cinzas. Compreende a realidade? Como eu vou avaliar, por exemplo, minha capacidade de discernir se eu estou avaliando com o mesmo cérebro que já tem menos discernimento? Não tem como. A única forma é pela fé, que o Senhor me diz que acontece exatamente tudo isso por causa da cafeína. Então, quando eu aceito a palavra de Deus e passo a praticar, existe uma mudança que é só experimentando que acontece no cérebro. Aí eu posso confirmar que de fato é isso que a palavra do Senhor nos indica. Por isso que precisamos ter fé e acreditar na palavra do Senhor. Caso contrário, nunca vamos poder enxergar a verdade. Então é pecado. Veja que diz outro texto. Não tem outro texto? A ver. Não tem depois. Tá. O álcool. O cérebro não podemos ver três áreas, três setores do cérebro. Interessante que são as três que nós manejamos constantemente, que nós temos percepção disso. O sistema autônomo, que é o setor C, responde pelo coração, respiração e digestão. O setor B, pela coordenação motor e percepção, visão e fala. E o setor A, onde estão as mais altas funções da mente. Aí está a inteligência, a razão e as convicções morais e religiosas. O que acontece quando a pessoa bebe álcool? O álcool tem ação anestésica, sedativa sobre o cérebro. Mas observe, apenas uma pequena dose afeta a mente. E a ação obscurecedora ocorre principalmente no nível A, afetando a inteligência, a razão e as convicções morais e religiosas. Quer dizer, não chega a afetar o setor C, você não vai sofrer problemas respiratórios ou vai ter uma taquicardia com pequenas doses, nem vai afetar a coordenação motora e a percepção, por isso a pessoa entende que não lhe fez nada, mas afeta justamente esta área que é a mais importante do cérebro. O problema está que nós não precisamos beber álcool para sofrer esses prejuízos. Quando falamos de álcool, estamos pensando em vinho. Por exemplo, esse vinho é bem forte, tem bastante álcool, 13,5 graus, a graduação alcoólica. Mas existem alguns vinhos, como este aqui, Leone de Ouro, tinto seco, sem álcool e sem açúcar. Especial para a festa de casamentos adventistas. Sabe? Sem álcool, sem açúcar. Mas, no rótulo fala, sem teor alcoólico, entre parênteses, 0,46 GL. Mas se nós compararmos esse 0,46 com aquele 13,5 do vinho branco, na verdade essa garrafa tem 3,4% de álcool. Do álcool da outra garrafa. Então tem ou não tem álcool? É lógico que tem. Esse outro, Leone de Ouro, branco suave, sem álcool. E existem vários no mercado. Sem teor alcoólico, 0,46. É 3,4 do álcool do outro vinho. Agora, por que eles colocam sem álcool? Porque a legislação brasileira aceita até 0,5 e se considera sem teor alcoólico. Mas na legislação celestial, quantos aceitam? Não aceita. Nas cervejas, nós temos esta cerveja Bavaria, Pilsen, a Nova Chip, e temos a Kronenbier sem álcool. Aquela Bavaria diz teor alcoólico 4,5% do volume, tem lúpulo.
Essa outra tem 4,7 do volume. A Kronenbier está escrito sem álcool, mas ela tem teor alcoólico menor que 0,5% do volume e tem lúpulo também. Agora, se nós compararmos esse 0,5%, que é o máximo que é permitido, isso corresponde a nada menos que 10,6% do álcool daquela cerveja não faxina, que é 4,7%. Quer dizer, em uma reunião, se a pessoa beber 10 latas de Kronenbier, na verdade, bebeu uma lata de cerveja comum. E como é escrito no livro dos céus? Não entrarão. Como beberrão. Sabe, é por isso que nós temos que pensar que as coisas não são tão simples. E ainda tem lúpulo. A Bafária sem álcool. O que é o lúpulo? O lúpulo é uma erva que lhe dá esse sabor amargo à cerveja. Só que tem um problema. Já vamos ver esse problema. A Bafária sem álcool. Mesma história. Teor alcoólico menor que 0,5% do volume, que é 10,6% daquela outra cerveja normal. E tem lúpulo também. Agora veja o que diz o Senhor. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Deixa a pessoa bem alegre. E todo aquele que nele errar não é sábio. Provérbio 23. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Provérbio 23. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. Afeta ou não afeta o cérebro? E Abacuque diz, ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Veja, o lúpulo que aparece para dar aquele sabor amargo à cerveja, tem o seguinte problema: chá de lúpulo favorece o sono, ele é sedativo. O álcool é sedativo, o lúpulo é sedativo. Como fica o cérebro? Sedado. Fica com menos percepção, menos discernimento, portanto, e aí compromete todo o processo mental da decisão. E há responsabilidade moral sobre isso. Diz o Senhor, não vejo como nossos irmãos se possam abster de toda aparência do mal e dedicar-se amplamente ao negócio do cultivo do lúpulo, sabendo a que uso irá esses lúpulos. Os que ajudam a produzir essas bebidas, que estimulam e educam a ser estimulantes mais fortes, serão recompensados segundo as suas obras. São transgressores da lei de Deus e serão castigados pelos pecados que cometem e pelos que eles influenciaram outros a cometer, pela tentação que eles puseram no caminho. Irmãos, isso aqui é tão sério. Não sei se você tem familiares em Minas Gerais, mesmo no Sul, sabe? No Espírito Santo, 40% do dízimo vem do plantio do café. E aí o que falam as pessoas? Eles falam que esse café vai para a fabricação de tintas. Mas na verdade ele vende o café para os aqueles atravessadores, né? Aqueles que compram café de todo mundo e vendem para laboratórios, para fazer remédios, vendem para a fábrica de tintas, vendem para as fábricas de café e assim por diante. Isso é válido também para os que plantam fumo, para os que plantam café, para os que plantam erva mate, os que plantam lúpulos. Tudo isso vão ter problemas com Deus. Irmão, e as pessoas que trabalham na Coca-Cola? Se eu estou envolvido no processo do tráfico de drogas, eu vou ter problema, porque cafeína é uma droga legal. Sabe? E é difícil. Tem um irmão que trabalha numa distribuidora de vinhos e bebidas alcoólicas. E ele, para permanecer no cargo, ele tem que promover a venda desses produtos. Sabe? Então ele tem que trabalhar intensamente para não perder essa fatia do mercado onde ele vende esses produtos. Esse irmão vai ou não vai ter problema? Vai ter problema. Por isso que nós temos que ser cuidadosos, porque Deus leva muito a sério.
O Espírito Santo está tentando levar as pessoas a compreender a palavra de Deus. Aí, por outro lado, o diabo está trabalhando para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. E quais são os produtos que mais interferem no cérebro? O álcool, o fumo, a cafeína e todos esses derivados em diversas formas, chocolate, etc. O irmão, e muitos medicamentos também da medicina normal também diz que a maioria tem cafeína. Só que o Senhor diz o seguinte: quando é para uso médico, tá? Dá um exemplo no Espírito Profecia, uma pessoa que estava com enjoos. O próprio Senhor orienta: tome uma xícara de café, que está com enjoo no mar. No alto mar, um navio fazendo isso assim, a pessoa ficou com enjoo. Então, aí, a orientação do Senhor é tomar um pouco de café para que se equilibre o sistema. Mas a pessoa não vive em enjoo todos os dias. O problema está aí. Quer dizer, se você precisa de um medicamento que tem cafeína, é necessário tomá-lo, tem que tomá-lo para sair dessa situação. Mas eu não vou fazer dessa situação meu dia a dia. Contínuo, Eu tenho uma conhecida que o marido dela bebe muito, então ele vivia caído aqui pra rua, né? Então ela é de uma igreja pentecostal. Então ela tomou uma decisão, então ela vai comprar bebida, e aí ela usa esse texto aqui e ela fala assim, né? Então ela vai comprar e ela usa esse texto para poder justificar. Fala assim, ó, porque proíbe casamento, questão de graça, né? Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Pois é, está certo. Mas, comprar pinga para dar... Não, mas aí que está. Por isso, vejam como o cérebro está obscurecido. Ela lê o texto e ela não entende o texto. Porque o mesmo versículo 5 que você leu ali, porque primeiro no verso 4, não é 4, é 7, né? Não, é 4. É 4? 2, 3 e 4. Tá, você leu o 4 e o 5, me parece. Tá, no verso 4 fala: tudo que Deus criou é bom, recebeu com ações de graça, nada recusável. Mas depois, no verso 5, diz o seguinte: porque pela palavra de Deus é santificado, pela palavra e a oração. O primeiro para separar o que é bom e o que não é bom é a palavra de Deus. No caso do porco, o caso do porco está Levíticos 11, já está separado, é imundo. Então, já não cabe a santificação pela oração. No caso do álcool, da pinga, que você falou aí, nós vamos a Provérbios. Tá? Tem todos esses provérbios aqui, Abacuque 2,15. Então, a palavra de Deus já o separou, está santificado. Não pode mais ser santificado pela oração, porque já está proibido por Deus. Então, veja como o cérebro não funciona. Ela lê e não entende. Professor, sim. Aproveitando esse intervalo, não sei se o suplemento alimentar, sei que é um pouquinho fora, se depois, num outro momento, um momento oportuno, puder fazer algum comentário. Porque as pessoas se alimentam mal, dormem mal, aquela coisa toda, mas aí você vai ao médico, te indica esse suplemento alimentar. Herbalife e companhia, e os outros, né, os comprimidos em gerais. Aí depois, num momento oportuno, se couber, por gentileza, fazer algum comentário. Tá bom. Agora observe o que está escrito aqui, irmãos. Os que ajudam a produzir essas bebidas que estimulam e educam a ser estimulantes mais fortes serão recompensados segundo as suas obras. São transgressores da lei de Deus e serão castigados pelos pecados que cometem e pelos que eles influenciaram outros a cometer pela tentação que eles puseram no caminho. Então há responsabilidade moral muito séria se nós estamos nesse circuito aí de facilitar o uso de drogas legais para as pessoas. E quais são os grandes problemas de tudo isso? No mesmo livro Temperança está escrito: a um consumidor de estimulantes, tudo parece insípido, sem a querida satisfação. É o que acontece quando a pessoa usa muito sal. Sabe? Coloca muito sal no alimento. O sal é estimulante. Quando o alimento vem com pouco sal, parece insípido. Não é assim?
Por quê? Porque o paladar já está condicionado a um nível de som muito alto. As pessoas que usam som, aqueles, como chamam aqueles? É aquele que coloca aqui no braço e vão fazer exercício e conforme. O Walkman. Ele coloca um nível tão alto, se você passa a 1 metro de distância, está ouvindo o que ele está ouvindo. Se você abaixa o nível, já não ouve, porque o tímpano já está, o ouvido, ele já perdeu a sensibilidade e cada vez precisa de um estímulo maior. A senhora White relata uma experiência que ele e o esposo pararam numa estrebaria e no caminho elas estavam indo a pregar em um lugar distante e pararam ali. E diz que chegou um senhor com o rosto esverdeado, amarelado, amarelo-verde, doente. E chegou no balcão e pediu um copo de pinga, colocou uma colher de pimenta vermelha e parece que colocou pimenta do reino também. Misturou tudo e bebeu. Ao beber, diz que ele teve um alívio. Qual é o problema dele? Que o estômago já não tinha mais sensibilidade para começar a digerir os alimentos. Então ele comia, devido a uma alimentação muito temperada durante muitos anos, perdeu a sensibilidade. E aí, para pôr em funcionamento, o estômago precisava de um estímulo muito forte. E era através dessa pinga com a pimenta vermelha e tudo mais. E é a mesma coisa que um Fusca quando está velho. Para ele andar, tem que andar num tranco. Ele não parte mais assim. Tem que ser no tranco mesmo. Então esse homem estava funcionando na base de um tranco que dá no estômago. E o que acontece é uma pessoa, quando trabalha muito na terra, se formam calos. Perde a sensibilidade das mãos. Então ele pode fazer exercício. Então, eu vejo, por exemplo, um rapaz lá que é marceneiro. Ele passa a mão assim e está cheio de farpas, sabe? Passa a mão e limpa bem. Não acontece nada. Se eu fizer isso, entende a diferença? Eu tenho sensibilidade, ele não tem. Isso acontece com os ouvidos, existe com os olhos. Por que as pessoas vão perdendo a visão? Quando trabalham em ambiente com muita luz, perde-se a visão mais rapidamente. Os ouvidos são, quanto mais alto, perde-se a sensibilidade. Quanto mais tempero colocarem no alimento, o estômago perde a sensibilidade. E o que precisa a partir daí? Mais estímulo. E esse é o problema desses estimulantes. Cada vez a pessoa precisa de estímulos mais fortes para poder funcionar. E aí passa a cafeína, vai para a nicotina, álcool, maconha e etc. Agora vejam, grande problema. A um consumidor de estimulantes, tudo parece insípido sem a querida satisfação. Isto amortece as sensibilidades naturais, tanto do corpo como da mente. E observem, e torna-o menos susceptível à influência do Espírito Santo. Ele se separa de Deus. E no mesmo livro está escrito: a condescendência é pecado, a complacência com apetite antinatural, quer seja chamate, café, fumo ou álcool, está em guerra com as leis da vida e da saúde. Essa complacência em qualquer dos membros da família humana é pecado. Sofrimento, enfermidade e morte são a penalidade certa. Irmãos, vejam, a cafeína já se entende que é uma droga legal, mas nós não podemos fechar os olhos com respeito ao chocolate, porque o chocolate tem teobromina, e o efeito da teobromina é semelhante à cafeína no cérebro. Não há diferença, o deterioro na mente é igual. Deixa a pessoa com menos sensibilidade mental, quer dizer, menos percepção. Menos percepção, menos discernimento. Bom, voltemos ao problema do álcool então. Quando a gente bebe álcool, é mais ou menos claro que vai interferir na mente. Mas o diabo é muito astuto. Não é necessário beber álcool. Nós podemos produzir álcool no estômago. Aqui nestas curvas é de um trabalho
de um japonês, foi patrocinado pela Yakult, mostrando os benefícios. A Yakult, mas ele fez um trabalho a respeito da flora intestinal, começando na cavidade oral, na boca, até o reto. Aqui essa escala é logarítmica. Você lembra dos logaritmos? Ou já está tudo esquecido? Quem fez segundo grau tem que se lembrar. Não praticou, perdeu. Esqueceu, tá vendo? Esqueceram tudo? Você lembra na base de 10, logaritmo de 10, quanto é? Hã? 1. Logaritmo de 100? 2. Logaritmo de 1000? 3. Logaritmo de 10.000? 4. Logaritmo de 100.000? 5. São 5 zeros, 5. Logaritmo de 1 milhão? 6. 10 milhões? 7. 100 milhões? 8. Está claro? Porque essa escala tem logaritmo. Quantas bactérias tem na boca? Aqui. Quase 8 na escala logarítmica. Corresponderia a quantas? 100 milhões de bactérias por grama de saliva. Muita bactéria. Bom, essa mesma bactéria, essa mesma classe de bactéria, vai diminuindo em direção ao estômago. No estômago tem poucas, mas tem. Aqui está entre 2 e 3, que significa entre 100 e 1000 bactérias por grama de suco gástrico. Quer dizer, o que tinha ali quase 100 milhões, entre 10 milhões e 100 milhões de bactérias, aqui no estômago tem entre 100 e 1000 bactérias por grama. Correto? A partir do estômago, começam a aumentar as bactérias novamente no intestino delgado e intestino grosso, até chegar no reto. Onde está a maior quantidade de bactérias? No reto. Do seco até o reto. Correto? Mas no estômago, nós temos 4 tipos de bactérias em pequena quantidade, 100 a 1000. A Veillonella, Lactobacillus, o coliforme e o enterococo. Qual a orientação de Deus? Evitar demorar o alimento no estômago. Quanto mais tempo o alimento permanece no estômago, essas poucas bactérias vão fazer fermentar o alimento. Se o alimento passa de maneira rápida no estômago, essas poucas bactérias não conseguem fazer fermentar o alimento. E qual é o problema da fermentação? A fermentação significa decomposição do alimento. Ele apodrece, literalmente apodrece. Segundo um estudo que foi feito na Unicamp, pode-se perder até 80% dos nutrientes devido à fermentação estomacal. Então a pessoa reúne todos os alimentos bem nutritivos, mas se fermenta no estômago, você perde a nutrição e ao longo dos anos se debilita o organismo e aparecem doenças. O leite fermentado, professor? Hein? O leite fermentado. É pior ainda, né? O pessoal dá para criança, ou para adulto, para tíbia, por exemplo. Claro, porque ele já está fermentado, continua promovendo a fermentação. Aumenta a população de bactérias no estômago. Tíbia é nessa linha. Todo alimento fermentado. O vinagre. O vinagre, por exemplo, o shoyu. O shoyu é vinagre de soja. São produtos fermentados. Vinagre de balsâmico, de maçã, de banana, de arroz, de uva, de cana, do que for, vinagre é um produto fermentado. Qualquer alimento fermentado promove a fermentação dos outros alimentos. Apodrece os outros alimentos. E aí perde-se a nutrição. Bom, veja o que acontece com a Veillonella. Essa bactéria aqui, que tem aproximadamente 1000 bactérias por grama de suco gástrico. Quais são os principais produtos de fermentação da Veillonella? Ácido acético. E o que é o ácido acético? Vinagre. Captaram? Bom, outra informação interessante.
Aqui temos o comprimento da boca até o estômago, aproximadamente 65 centímetros, em média. O intestino delgado até o ilho, do estômago até o fim do intestino delgado, 5 a 6 metros, 5,6 metros. E o intestino grosso aproximadamente 1,5 metro. Quanto tempo demora o alimento em chegar ao estômago? De 1 a 60 segundos. Tá? Quanto tempo demora o alimento para chegar até o intestino grosso? De 3 a 5 horas, em média. Quanto tempo desde o íleo, que é o último trecho do intestino delgado, até o seco? 4 a 6 horas. E o último trecho, 24 a 72 horas. Onde está o maior problema? No intestino delgado, que fica nesta região aqui, no intestino delgado onde está a maior absorção de nutrientes. Então, o grande problema está na fermentação que possa acontecer no estômago. Esse é o problema. Geralmente a literatura médica trata da fermentação no intestino e não no estômago. Quem lança luz sobre a fermentação no estômago é o Espírito Profecia. E é razoável, por quê? Porque aí os nutrientes têm que ser digeridos. Depois que já são degradados em substâncias químicas, entra no problema da absorção. Veja a seguir. Então, ácido acético. O que temos que evitar? Demorar o alimento no estômago, porque ele vai fermentar. O que acontece com óleos? E esse óleo pode ser azeite, porque o azeite é um óleo, só que é azeitona. Nutricionalmente, maravilhoso, mas como qualquer óleo, vai retardar o processo digestivo e vai promover a fermentação. As saladas são preparadas com óleo e vinagre. A fermentação no estômago e a comida não é digerida, mas decompõe-se ou apodrece. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas e surgem perturbações hepáticas e renais. Pois bem, o interessante para os próximos slides que existe fermentação no estômago, a comida não é digerida, decompõe-se ou apodrece. Se esse hábito permanecer por muitos anos, diz que, consequentemente, o sangue não é nutrido. Se o sangue não é nutrido, o que vai acontecer com o nosso organismo como um todo? Enfraquece, se debilita e adoece. Entendeu? Esse é o problema da fermentação. Shoyu. Está escrito aqui fermentação natural. Não importa se o processo é natural ou forçado artificialmente. Fermentação é decomposição. Se você deixa 1 quilo de maçã em um saco de plástico no fundo do quintal, daí a alguns dias apodreceu. E se vocês comem, vão ter vinagre de maçã. Mas é um produto em decomposição e vai fazer fermentar todos os outros alimentos. Como escurecer o glúten, então? Se aqui o shoyu, o maior uso que é dado pelos adventistas é para obscurecer glúten. Existem várias formas. Uma, faz um caldo de feijão preto com beterraba, bem temperado, o glúten vai escurecer. Se você nozes, por exemplo, coloca nozes no glúten e a casca da noz coloca dentro de um tecido branco e cozinha junto, vai escurecer o glúten também. Não necessariamente precisamos colocar vinagre de soja, que é o shoyu. Açúcar, o que acontece com o açúcar? Não é bom para o estômago. Por quê? Causa fermentação. E isto obscurece o cérebro. O que obscurece o cérebro? O açúcar ou a fermentação? A fermentação. Então nós podemos concluir aqui a mesma coisa. As saladas são preparadas com óleo e vinagre. A fermentação. Se há fermentação, o que acontece com o cérebro? É obscurecido. A percepção é diminuída. O que é chamado de açúcar? O que é? Já vamos chegar aí. Ô, irmão, e se usar limão salado também? Não. O problema é o óleo. O óleo que retarda o processo digestivo.
E o problema é o vinagre, porque já é um produto em decomposição. Os alimão então não teria problema. Não tem problema. Agora veja aqui, o açúcar abarrota o organismo, entrava o trabalho dos órgãos. Além dos problemas do cérebro, acontece isso. Bolos, pudins, massas, geleias, doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins, em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Por que isso? O açúcar e o leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais. Pode esquecer o panetone, né? Existem formas de você fazer. Minha esposa faz panetone, mas não usa leite, nem ovos, nem açúcar. Tem que orar ao Senhor. Aí tem que orar a Deus. O sabor é uma questão de mudar o registro na mente. Coloca o mel, Isso é pouquinho não faz mal, né? tem que ser bem moderado. Isso, irmão, é questão de tempo, sabe? Se você começa a praticar, eu hoje até a soja eu gosto. A salsicha de soja, que é bem ruimzinha, até isso aceito tranquilamente. Já não entro em crise por causa da salsicha de soja. O paladar muda. É questão de ter disposição. Sim. Eu queria dar um testemunho até, porque eu sempre levantei da mesa do almoço doida por um doce, e eu saía procurar os menos agressivos, né? Mesmo assim, de vez em quando tinha alguma coisa assim, né? Mas um chocolatinho. E essa semana Deus enviou o mensageiro do Senhor, né? E o irmão ficou na minha casa. Amém. E eu pude ver na prática tudo que ele está falando aqui. E a nossa mesa mudou. Mudou ou não mudou, Anderson? A cor dela mudou tudo. E até mudou a regularidade, tudo mudou. E eu saio daquela mesa totalmente satisfeita. Eu não lembrei de açúcar nessa semana. Louvado seja Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Então, qual o problema do açúcar e leite combinados? São responsáveis pela produção de fermentação no estômago. E se há fermentação, o que acontece com a percepção? Escurece. E se obscurece a percepção, o que acontece com o discernimento? Não tem. E o raciocínio? E a memória? E aí compromete a atividade mental. O açúcar, que perguntou o irmão Anderson, quando a senhora White escreveu todos esses textos que o Senhor a inspirou a escrever, era açúcar mascavo ou branco? Mascavo. E observe o consumo no tempo dela. Esse é o consumo anual per capita nos Estados Unidos. Em 1863, que veio a mensagem de saúde, o consumo nos Estados Unidos, aquele consumo que provocava todos esses males, era em torno de 14 quilos de açúcar por pessoa por ano. 14 quilos por pessoa por ano, que correspondem aproximadamente a 1,2 kg por mês. Isso seria 40 gramas por dia. Isso seria uma colher de sopa bem cheia. Esse exagero que comprometia a atividade cerebral. Bom, nos anos 80, o consumo nos Estados Unidos já estava em 60 quilos por pessoa por ano. Hoje, passaram 250 quilos por pessoa por ano. E quando falamos Estados Unidos, é São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares que seguem o mesmo padrão de vida, porque o açúcar vem em refrigerantes, bolachas, danoninhos, iogurtes, etc. Até no pão, esse pão que vocês compram põe açúcar. Então, irmãos, ser moderado no consumo de açúcar hoje é uma utopia. Porque o que seria ser moderado hoje? Reduzir de quanto para quanto? Se é 250 quilos que hoje se consomem por ano, para, digamos, 15 quilos. Reduzir 10 vezes. Não seria bom?
Pois esse 10 e 15 quilos que sobraram era o consumo que a senhora White diz que obscurece o cérebro, que trava a maquinaria viva e aí compromete todo o funcionamento do corpo. Sim. Captaram a ideia? Frutas e verduras também produzem fermentação. Frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro e observem, e a mente não é clara porque a digestão é imperfeita. Em questão de regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. Então no almoço, se você tem uma... E não somente verduras, olha o próximo texto. Recomendaríamos especialmente as frutas como fator de saúde, mas mesmo as frutas não devem ser comidas após uma completa refeição de outros alimentos. Sim. Oi, irmão. As pessoas falam que a maçã não tem esse problema. Aí eu quero que o senhor fale para mim se tem ou não. Fruta é fruta, irmã. Ah, tá. Tá bom, é só isso. Fruta é fruta. Não adianta. O que nós temos que pensar, irmãos, que o céu chegou às portas. E nós temos que sair desse planeta. Temos que nos preparar para sair. Então eu não posso estar aí e pensar, e a maçã, isso, e aquilo. Irmão, se o Senhor diz frutas, quando o Senhor sabe que algo é errado, já fala. Se maçã pode, ele falaria, olha, toda fruta faz mal junto com a verdura, mas maçã não. Pois é, mas fala que é antioxidante, essa coisa. Sim, que é antioxidante, que tem as tem isso, tem aquilo e tal. Por isso leia conselhos sobre o regime alimentar e assim você vai andar de maneira segura. Não vão atrás de ideias, porque ideias são muitas nesse mundo. Professor, Sim, para que não haja fermentação, então pode-se ingerir frutas com pão, por exemplo? Na primeira refeição, frutas, e na terceira refeição. E nosso escrito da senhora White fala que frutas e cereais é a melhor combinação. Cereais é o pão, aveia, trigo. Se você quiser, por exemplo, eu estava num lugar que não tinha pão integral. Eu falei, então prepare um arroz integral de manhã. E pode comer com fruta, arroz e cereal. Pode ser pão, pode ser arroz, pode ser milho. São as combinações mais adequadas para as frutas. Pode substituir o leite, no caso. Leite, eu vou falar leite desnatado. Qualquer líquido, seja leite desnatado, de soja, leite de vaca, suco, cevada, é líquido. E líquido vai interferir no processo digestivo, que é o texto que vamos ler agora, e vai provocar a fermentação estomacal. Por isso o alimento tem que se comer o mais seco possível. Você falou dos alimentos fermentados e o tofu, iogurte de soja, então não se deve usar. Qualquer coisa que seja fermentada. Sempre alimento fermentado vai produzir esse problema. Agora, o tofu não é fermentado, Não é? Não. Porque ele produz uma separação das proteínas que usam suco de limão, alguma coisa assim. O processo de fermentação é um processo bacteriano. Tá? Então, o iogurte, por exemplo, é por bactérias. Os iogurtes também são por bactérias. Soja, no caso, então não é de carne. Olha, quando nós analisamos do ponto de vista nutricional, ele parece ser muito bom. Mas se você coloca iogurte e outros alimentos, eles já são produtos que estão em fermentação e vão provocar mais fermentação. Queijo branco e então. Queijo branco, queijo amarelo, todos são... Todos é da mesma linhagem. Mas eu falei a respeito dos queijos outro dia, esquecendo a parte da fermentação, porque uns são produzidos com fungos e outros com bactérias. Aquele que é de bactéria considera saudável, mas todos eles são igualmente ricos em gordura saturada e colesterol. Não há diferença significativa entre queijo amarelo e branco. Foi no domingo que apresentei isso, né? Acho que foi no domingo. Mostrei as tabelas, mostrei os resultados. Então não se iludam com o queijo branco. Mesmo a ricota,
tenha quase a mesma quantidade de colesterol e gordura saturada que os outros queijos. Veja que fala aqui das bebidas. A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. Então, nesse tempo de aquecimento, o alimento fermenta. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. O que acontece? Vamos ao caso extremo. Sorvete. Entra a menos 4 graus de temperatura no estômago. Para começar a digerir, a temperatura do estômago é em torno de 40 graus. Muito alta, não é? Temperatura do corpo, o estômago é bem maior. Para levar a temperatura a menos 4 mais 40, são 44 graus, requer um bom tempo que vai usar energia cerebral. E o sorvete fica no estômago antes de iniciar o processo digestivo. E nesse tempo fermenta. Vocês podem experimentar. Crianças, por exemplo, pequenas, quando tomam o leite, a mamadeira, 1 minuto depois vomitam. Como sai esse vômito? Coalhado e azedo, com um mau cheiro que ninguém aguenta. Não é assim? Porque o processo é muito rápido no estômago. Então, se o alimento permanece ali alguns minutos até se aquecer, é o suficiente para fermentar, e aí vem os prejuízos físicos e também mentais. Agora, bebidas quentes, por que são debilitantes? Quando a pessoa tem frio, bebe um chá quente. Como não pode entrar esse líquido quente no sangue, tem que ser resfriado. Como resfria o estômago? Aumenta a circulação sanguínea, retirando o calor do estômago e distribuindo pelo corpo. Por isso que a pessoa se aquece quando toma um chá quente. Mas está consumindo energia cerebral para esse trabalho. Se isso for um hábito constante, a pessoa sempre está tomando chás quentes, é debilitante porque consome energia cerebral. Limonadas ou águas geladas tomadas às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido o suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Então você bebe um líquido. Você lembra que eu falei do problema de interferir o processo digestivo com cereais? Eu tenho um vídeo que foi feito lá na universidade, numa escola de medicina no Japão, que retiraram, no vídeo aparece tudo, retiraram o suco gástrico do estômago e colocaram em 3 beckers, 3 copinhos de vidro. E não colocaram um pedaço de carne, o outro um pedaço de gordura e o outro um macarrão cozido. Temperatura do estômago. Qual dos 3 alimentos digeriu primeiro? Não, a carne. O macarrão não digeriu, ficou exatamente igualzinho. Por quê? Porque entrou diretamente no estômago e não passou pela saliva, que precisa de uma enzima, que é a pitialina, para ser digerido. Então ficou intacto. A carne digeriu, se dissolveu, foi em 6 horas e meia, dissolveu completamente. A gordura também não digeriu. Por quê? Porque ela precisa de sais biliares e isso acontece no intestino delgado. Aí vocês podem ver a importância de mastigar o alimento e não usar líquidos durante a refeição. Porque na primeira refeição vai comer pão, vai comer aveia, germe de trigo, são cereais. Se não é saliva, e você, uma vitamina, bate no leite de soja, frutas e aveia, granola, germe de trigo, linhaça, tudo nutritivo. Uma delícia. Só que você engole o alimento, não ensaliva o cereal, e o que acontece no cereal no estômago? Apodrece. Numa sopa, o que coloquei na sopa? Macarrão ou arroz? Não ensaliva esse macarrão e arroz que é um cereal e vai apodrecer no estômago. Não é interessante? O corpo funciona assim. Agora, mastigação. Eu estou com pressa, porque aí eu vou embora. Isso. Eu saio engolindo. Isso. Como é que fica se eu não mastigar? Apodrece tudo no estômago, porque não recebeu saliva suficiente para digerir o carboidrato. Você precisa de mastigar
Não precisa estar contando 1, 2, 3, 4, até chegar a 40, não. Mas você tem que mastigar suficientemente, formar um bolo, tá? Que fique bem misturado com saliva para digerir. Cada bocado. Cada bocado. Por isso que de manhã eu demoro. É uma vantagem comer os alimentos secos. Você não pode engolir. Se você colocar no seu prato aveia, granola, germe de trigo, linhaça, coco ralado, sei lá, castanhas e pica-frutas, você tem que mastigar. Não tem como. Eu prefiro aquela aveia grossa. Tem que mastigar mesmo. Não tem como engolir. Hein? Sequinha. Sequinha. Aí você ensaliva bem, digere bem e aproveita bem. Você falava em aveia grossa. Eu usei aveia grossa na quinta e hoje para amanhã. Eu estou pensando em usar aquela aveia que na mil dias, mas o pessoal vai mastigar bem, vai mastigar. Mas não se apresse. Tem que ir com calma. Então, aí mastigando você digere o alimento. Se você coloca um líquido, um leite de soja, um suco, cevada, não pode digerir o alimento desse líquido. Tem que remover primeiro o líquido do estômago. Isso requer tempo, e nesse tempo fermenta. Se for gelado, pior ainda, porque tem que aquecer. E isso que diz, limonada ou água gelada tomadas refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Veja o que acontece. Isso foi feito no Hospital Adventista de Tacoma Park, nos Estados Unidos. O de jejum destas pessoas, 4 pessoas, foi creme de leite, pão com manteiga, frutas em conserva, um ovo e um copo de leite, e adicionaram um bálio para dar contraste na radiografia. Tá? Que eles foram tiraram radiografia depois do processo digestivo. O bálio é um dos elementos químicos que foi colocado para dar contraste na hora de tirar a radiografia, que apareça o alimento que está no estômago. Bom, todos eles tomaram o mesmo de jejum. Esse aqui, 2 horas depois, tomou um sorvete. O alimento que deveria ter ficado no estômago, esse alimento, 4 horas, ficou 6 horas no estômago. Esse outro tomou esse de jejum. 2 horas depois, comeu um sanduíche com creme de amendoim. O alimento que deveria ter ficado 4 horas, ficou 9 horas. Esse outro, 2 horas depois, comeu uma torta de abóbora com um copo de leite. Em vez de 4 horas, o alimento ficou 9 horas. E este outro comeu um amigo de banana. 2 horas depois, o alimento que ficaria 4 ficou 8 horas. O que aconteceu com o alimento ali no estômago? Fermentou e apodreceu, e então comprometeu a nutrição e comprometeu também a mente. Percebem por que não se pode comer entre as refeições? Mas agora, o irmão, tem uma corrente aí que fala que para você não engordar, tem que comer de 3 horas. Está certo. Não, está certo. Para não engordar, tem que comer 3 horas. Só que com isso vai encurtar a vida, e com isso você se vai debilitar e vai adoecer mais cedo também. Mas que vai emagrecer, vai. Por quê? Porque esse 3 em 3 horas come menos. Tá? Um exemplo típico: uma pessoa ingere uma maçã. A maçã te aporta mais ou menos 50 quilocalorias. Para digerir a maçã, o organismo gasta 100 quilocalorias, que consome mais energia que o que aporta. Então emagrece. Mas com isso, pela fermentação, vai debilitando o organismo, e depois, ao cabo de alguns anos, a pessoa adoece. A digestão das frutas são quantas horas? A fruta sozinha é muito rápida, sabe? Pode ser meia hora a 1 hora. Arroz integral, por exemplo, sozinho, é 30 minutos. Em torno de 30 minutos. Arroz branco fica 2 horas no estômago. 4? Isto é, se não comer
Só se comer de 5 em 5 horas, no caso, né? Se não comer nos intervalos, é esse tempo aí que dura. A duração da energia? É isso? Não, estou dizendo assim, a duração que a fruta, no caso, fica no estômago da pessoa. Se ele só comer de 5 em 5 horas, aí vai durar essas horas que o senhor falou, meia hora, 1 hora. Agora se comer, aí daí 1 hora comer... Não, o problema não está aí, o problema está aqui. O organismo, ele precisa se recompor, ele trabalhou, tem que descansar. E depois de descansar, ele tem que preparar enzimas, substâncias para digerir o próximo alimento. Se a pessoa se alimenta agora, 3 horas depois se alimenta de novo, o organismo já está cansado e não se preparou adequadamente para receber novos alimentos, porque contraria a natureza do organismo. Entende? E esse que é o grande problema. E por isso que nas últimas refeições está mais cansado e menos possibilidade dele digerir o alimento. Então não vale, de 3 horas não vale então? Não. Deus errado, então. é completamente errado. Isso não tem nem cabimento. Por quê? Porque Deus fez o ser humano para funcionar em termos de aparelho digestivo de 5 em 5 horas, de 5 a 6 horas. Tempo para digerir, tempo para descansar, tempo para preparar enzimas para a próxima refeição. 3 horas não deve ter. Não dá. Fazer mal. Se alimentar de 5 em 5 horas dá fome, tem que aguentar a fome. Não, aí tem que comer arroz integral e pão integral, porque você não pode suportar 5 horas se comer arroz branco e pão branco. Aí é pior. Por isso que a comunidade médica sugere 3 em 3 horas, porque trabalha com a população que come arroz branco e pão branco. Mas o povo adventista que come pão integral e arroz integral não tem por que seguir essas orientações que são para um outro grupo. Nós que comemos pão integral e arroz integral de 5 em 5 horas, você tem energia para isso. Fala, irmã. Mas a saciedade do arroz integral e integral é mais longa, é maior do que o branco, não é como que a digestão é mais rápida do integral do que do branco? Não é a digestão. Aqui no estômago, a permanência do arroz integral é muito rápida. Dura pouco tempo, porque é um alimento completo. Então, o trabalho do processo digestivo é mais eficaz. Enquanto que o arroz branco é um alimento incompleto, destituído de 70% a 80% de nutrientes. Então, é mais dificultoso para o organismo processar. E aí permanece mais tempo no estômago. E aí que promove a fermentação. Agora, no intestino delgado, aquele que é refinado como arroz, como se chama, a liberação de açúcares para o sangue é muito mais rápido também. E por isso que 3 horas já a pessoa tem fome. Enquanto que o integral, que tem muita fibra, a liberação de açúcar é mais lenta. E aí consegue passar 5 ou 6 horas sem comer. Professor, aproveitando dentro desse tema, o pessoal pede para tomar o suplemento junto com o alimento. Aí são 2 perguntas. Nesse intervalo, arroz integral, pão integral, um suco de soja, esses aí de caixinha, por exemplo, é possível? Pode? Não, entre as refeições é isso que está aqui. Qualquer coisa que você comer entre as refeições vai fazer com que o alimento permaneça mais tempo. É só água? Nem beber. Só água. Nem suco, porque suco é refeição. O organismo vai ter que processar a polpa dessa fruta. Então é só água pura. E aí a pergunta 2 é o suplemento junto com a alimentação. Qual é o efeito que dá nesse contexto aí? Bom, na verdade, suplementos, um mundo carente de nutrientes pode ser uma tábua de salvação. Mas se não seguirmos as orientações de Deus, de ter uma alimentação variada, de cereais, variada de verduras, variada de frutas, castanhas, você vai ter todos os nutrientes que precisa. O único problema vai estar na vitamina B12. E aí que nós precisamos usar um comprimido. Por quê? Porque não era plano do Senhor que
se o povo estivesse até o dia de hoje na Terra. Está escrito que logo depois de 1844, a igreja deveria ter ido para o céu. Mas a igreja não se preparou, não cumpriu a missão e continua até o dia de hoje. Em todos esses anos, desde a queda de Adão até os nossos dias, a vitamina B12 foi diminuindo no fígado. E a mulher que passa para os filhos foi passando menos, e os casos de carência de B12 nos vegetarianos começaram nos anos 90 para cá. Antes não era muito raro, a não ser por um problema de saúde. Nos anos 90 para que começaram a acontecer. Quer dizer, se a igreja tivesse ido embora daqui antes disso, ninguém teria necessidade de usar comprimido. Tá? Agora, a situação está tão grave que não somente vegetarianos estão sofrendo carência de B12, lacto-vegetarianos também, e inclusive pessoas que comem carne. Inclusive, professor, na revista Vida e Saúde, acho que mês anterior, falou dos veganos, e aí falou dos lacto-vegetarianos, e falou das falsas fontes de vitamina B12. Aí lá eles colocam lá leite, ovo e queijo branco, por exemplo. Isso na revista Vida e Saúde. E outro ponto importante, na Inglaterra tem um professor, uma instituição, que estuda já há muitos anos a questão da vitamina B12. Não sei se você já ouviu falar, na Inglaterra. Inclusive são um fantástico esse depoimento da vitamina B12 e a importância dela. Sim, é vital. Não podemos prescindir dela porque não temos a fonte que nos fornece a B12 nos vegetais. Não existe isso, porque a B12 não faz parte da estrutura vegetal, é formada por atividade bacteriana. Como o ser humano costuma higienizar tudo, porque é necessário que assim seja, então tem pouquíssimas. Segundo estudos, mostram que no máximo você pode receber 0,5 microgramas por dia. A necessidade mínima para manter a pessoa caminhando, sem muito esforço, é 2,4 microgramas por dia. A levedura de cerveja... Não tem. Tem só B1, B2 e B3. A não ser que adicione. Mas sempre adiciona uma pincelada que não dá para suprir a necessidade do organismo. Voltando lá ao pão integral, né, porque a gente precisa ficar 5 horas. Pão integral, 12 grãos. É pão integral? É esse pão que a gente tem que comer? Tem um, parece que é 16 grãos, né? Eu tentei contar o outro dia e acho que cheguei a 16, não me lembro. Não, o pão integral, o bom é ser feito em casa. Farinha integral mesmo. Tá? E o mínimo é farinha branca, se a pessoa quiser colocar. Nem 50 e 50, mas se possível, 90% integral e 10%. Se é para dar liga, mas se é para dar liga, existe outra forma. Linhaça batida, por exemplo, dá liga. Tá? Aveia também dá liga. Porque o que dá liga é o glúten. Qualquer alimento que tem glúten, ele vai dar liga. Só uma pergunta. Que sintomas caracteriza a falta de B12? São vários. O material está aqui no computador, todos podem tirar cópia, mas, basicamente, formigamento nos pés e mãos, rigidez nas pernas, fraqueza, perde seu equilíbrio ao caminhar, você passa a oscilar, parece um pêndulo, não percebe, não tem controle, compromete a memória, compromete o sono, paladar, visão, olfato. Três áreas são as mais comprometidas. A gastrointestinal, então tem pessoas que começam a ter problemas sérios do estômago, fazem endoscopia, não encontram nada, e há vários casos encontrei problema de carência de B12. Formação do sangue, e aí vem a anemia, e por isso vem o cansaço, fraqueza, cor amarelada da pele, e também sistema neurológico. A pessoa fica mais irritadiça. Tá, mas aí você vai na farmácia e compra? Sim. Mas qual a dosagem você compra? Olha, eu pesquisei bastante a questão da B12, inclusive fazendo medições, etc. A melhor solução para um adulto seria um comprimido de citoneurin 5.000, um por semana. Citoneurin 5.000 ou Vitatonus 5.000, comprimido. Um comprimido por semana. Isso para manutenção. Se a pessoa está
com carência de B12, a irmã Vanessa está nessa condição, tem que usar 1 por dia para repor o estoque, e a partir daí 1 por semana até a vinda do Senhor Jesus. Então essa é a solução melhor para adultos. Isso para quem já é vegetariano, na verdade, também. Lacto-vegetarianos, tenho encontrado muitos com carência de B12. E tem gente que come carne também. Porque E gente comendo carne com o mesmo problema. Muitas igrejas, estou orientando as pessoas, façam o exame. A igreja central de Itapecerica, eles entraram em contato com um laboratório e foram fazer a coleta de sangue na igreja. Então conseguiram um preço bem em conta, e aí eles viram a condição que se encontra. Então é importante a questão da B12. Ficou claro isso aqui? Bom, terminando esse assunto, a pessoa recebe os estímulos no cérebro. O cérebro sempre vai produzir uma resposta. Sempre, não existe caso, irmãos, que o cérebro não responda aos estímulos. Mas quem decide o tipo de resposta é a vontade, o poder de decisão. E a vontade para decidir recebe 2 informações, uma da razão e outra da paixão. E essa informação da razão é fruto de todo um processo mental que ocorre nas faculdades da percepção, discernimento, raciocínio e memória, apoiado pelas faculdades morais. Onde está o problema todo? Que hábitos intemperantes obscurecem a percepção. E aí fica bastante. E a primeira faculdade a funcionar nesse processo mental é a percepção. Obscureceu a percepção, já não consegue discernir, não consegue raciocinar corretamente, e aí vai fornecer uma informação para a vontade de decidir insuficiente para ser assim de peso. E quem vai prevalecer na hora da vontade de decidir? A paixão. E a pessoa passa a ser dominada pelas paixões por causa de hábitos intemperantes. Captaram? Fale. Irmão, uma pessoa que fez redução do estômago, porque ela era muito gorda. Sim. Só que agora ela tem problema, ela ficou doente, ela teve AVC. Então ela está perdendo muito peso e ela come muito pouco. Como que ela faz para ela poder ganhar peso? É muito sério isso aí, é difícil, sabe? Tem situações que já não dá para fazer nada, só a misericórdia de Deus de preservar essa pessoa. Primeiro, reduziu o estômago, já não consegue mais assimilar B12, porque precisa de uma proteína que é produzida no estômago, que é o fator intrínseco. Já não tem esse fator intrínseco, então daí para frente tem que usar injeções de B12. Todo mês, a vinda do Senhor. E devido a comer, agora tem que comer pouco, muitas vezes ao dia. Então tem uma fermentação enorme. Nessa fermentação enorme, tem muitas toxinas. Aí vem inflamações, principalmente nas articulações. Aí vão ter que dar um remédio que é anti-inflamatório. O anti-inflamatório vai agredir o estômago, o pouco que ela tem. E aí ela vai ter que tomar um remédio para proteger o estômago. E aí entra numa espiral que é socorro. E só na hora do almoço ela toma 5 remédios. Por isso, irmão, você tem que aconselhar a pessoa, ninguém pode se aventurar a isso. Não é necessário reduzir o estômago, que a pessoa tem que ir ao Senhor para lhe dar poder para dominar as paixões. E assim não comer o que ela está comendo. Porque depois que fizer isso, não tem como resolver. Estão animados ou não? O negócio é sério, né? É sério. Nós estamos pretendendo, no domingo que vem, de manhã, às 7 horas da manhã, nos encontrarmos aqui na igreja para fazer um de jejum. Depois do de jejum, a gente sabe quanto tempo a gente vai precisar almoçar? Depois de 5 horas. E durante esse tempo nós vamos conversar e nós vamos fazer uma caminhada, tomar sol, ficarmos juntos. Depois nós vamos voltar aqui, nós vamos fazer juntos o nosso almoço e vamos almoçar 5 horas depois do de jejum. Então, quem quiser,
está convidado para participar conosco. Porque eu tenho a impressão que muitas dúvidas estão na nossa cabeça. Eu não tenho todas as respostas, né? Mas aquilo que eu pude aprender essa semana, eu quero dividir com os irmãos. Vanessa, perdão. É um desabafo do meu coração. Eu estou precisando de ajuda. Aí vocês vão entender o que vem embaixo. Eu gostaria de conversar com um nutricionista, de preferência adventista, porque obviamente estamos mudando, mas quero mudar o quê? Com qualidade também. Muita coisa já foi feita, está fazendo, só que assim, falta muita coisa para melhorar. E eu falei, opa, é agora, vamos melhorar mais ainda. Então assim, eu não sei, eu preciso assim, eu gostaria, se possível fosse, orientação para falar, olha, trocar, ok, no de jejum, alimentação é essa, almoço é essa, jantar é essa, ou seja, no sentido de nutrição, porque muitos pensam em comer, mas não pensam em se nutrir. E como as orientações são muito de boa qualidade, as pessoas não dão, às vezes, o devido valor, porque elas não têm a noção do que é realmente nutrir. Porque muitas vezes o pessoal fala só do paladar, mas não fala da nutrição, né? Não é o caso, ou seja, ela não tem essa ideia na cabeça da nutrição. Aí, ou seja, ela sai daqui e vai continuar na vida normal. E essa alimentação, além de nutritiva, é muito saborosa. Eu experimentei. Até no dia que eu não acertei muito no sal e tal, e não ficou ali uma delícia, que era alimento, ele me satisfez totalmente. Eu comi e a gente sai ali, engraçado, que até o humor da gente começa a mudar. Isso é fato. Aí, professor, se possível, não sei se o senhor tem, ou o senhor mesmo pode, tem condições para isso, se precisar, você pagaria uma consulta para saber as formas corretas de ter uma nutrição diária, porque quem é um nutricionista em casa? Ou o pai ou a mãe. E a minha preocupação não é só comigo, ou com a minha esposa, com os meus filhos. A família, a igreja, a sociedade. Olha, o material está ali. No tema 1.2, parênteses 3, gente, no material ali tem uma pasta que diz 1.2, parênteses 3. Ali tem ali tem um cardápio sugestivo e mostra, porque aquela pirâmide apresentada pelo governo americano no ano 92 fala do número de porções necessárias para termos uma boa nutrição. Então já foi transformado isso pelo FDA. O que significam tantas porções de cereal, por exemplo? Quantas porções de fruta? Então já traduziu para tantas fatias de pão, tantas gramas de cereal seco e assim por diante. Então, se vocês pegam o material, podem trazer um pendrive, copiar tudo, inclusive o material da vitamina B12. Tá? Então, faça isso. E daí, com a ajuda do Senhor, o Senhor vai proferindo mais informações. Como trabalho à noite, eu peguei somente uma semana, falei para ela, mas depois estou lembrada, falei, essa vez tem que de oração. Acabei pegando durante a noite hoje. Não, tem mil razões, mas o material está ali. Quer dizer, agora você pode pegar. Tá aí, já ficou. Então, quem quiser copiar, pode copiar. O senhor disse que está no site da Associação Paulista Sul. Isso. Eu acessei lá em casa agora no almoço, não localizei. Do lado esquerdo da página tem um ícone que diz Obra Médico Missionário. Aí cai diretamente na apostila. Irmãos, vamos cantar umas musiquinhas, porque o segundo tema que vem agora é o mais importante da semana. Muito mais. Muito mais. Então, se vocês quiserem, quem permanecer até o fim, esse será beneficiado. Coloca os remédios naturais, vão cantando e aí vão fazendo planos, mas seja abençoado nesse plano, porque se a igreja se unir nesse esforço, irmãos, essa igreja vai ser outra igreja. Vão desfrutar de mais saúde, vão ficar mais inteligentes, vão ter maior comunhão com Deus e vão estar melhor preparados para a vinda do Senhor Jesus.